Boa noite, pessoal. Quarta-feira, hoje é dia 1º de julho de 2020. Estamos aí na metade de 2020. O ano tem passado muito rápido, né? Mas principalmente um ano totalmente atípico. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês, toda quarta-feira, às 19 horas, live com Molina. Desde março, nós temos feito essa live. É um horário reservado que a gente tem para poder conversar. Participe dessa live também, faça um comentário, deixe aí suas observações. No final da live hoje a gente vai mandar um abraço para todos que participaram, vai ler também os comentários que fizeram. Participem, entrem, compartilhe a live também, se você puder ter essa gentileza de poder compartilhar a live. Na verdade, você vem aqui e aí tem aqui, ó, compartilhar, tá vendo? Clique em compartilhar para que a gente possa envolver mais pessoas no dia de hoje, tá bom? Nós temos um assunto importante para a cidade americana, alguns assuntos importantes para a cidade americana. O primeiro é com relação ao tema dessa live, que é justamente as eleições municipais de 2020. Será em novembro, será em outubro, e finalmente nós temos a resposta, e nós vamos comentar ela já para vocês, como serão as eleições municipais em 2020, de que forma vai ser a eleição municipal em 2020, sabendo dessa pandemia, dessa situação, como é que se concilia esse processo democrático com esse momento tão triste que nós temos passado, que é a questão da pandemia, principalmente agora no interior de São Paulo. Então, é um assunto bastante importante para a gente poder debater. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu vou mandar no final um abraço, mas eu vou deixar para o final para que vocês possam fazer o comentário e a gente poder andar aqui com o nosso assunto. Algumas pessoas me pediram para poder entrar no assunto para a gente discutir. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês que hoje eu tive lá na delegacia regional, né, na delegacia regional de ensino. A regional de ensino do estado, eu tive hoje em Americana com um dirigente regional de ensino, o Haroldo Teixeira, nos recebeu lá de forma muito bacana. Quem me acompanhou nessa visita foi o Ricardo Rufino, que nos acompanhou nessa visita, e nós fomos compreender melhor como é que funciona a educação da nossa cidade no âmbito estadual, as escolas estaduais. Essa regional, ela representa as escolas estaduais de Americana, de Santa Bárbara e de Nova Odessa. São 80 escolas estaduais nessas 3 cidades. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Haroldo, que é de Nova Odessa, professor muito conhecido de Nova Odessa, que agora assumiu essa responsabilidade de ser o dirigente dessa região. E ele falou das questões de como funciona essa relação com o Estado. Eu queria entender um pouco onde é que terminava a responsabilidade do município, qual era a parte do município, qual era a parte do Estado. E nós falamos também bastante com relação a esse momento de pandemia e como é que ficam as aulas, né? Existe uma expectativa de que possa voltar em setembro, né? Isso é um desejo do Estado, mas porém ainda tem muito a ser avaliado nesse processo. E como fica, né? Esse calendário e como esses alunos ficam, porque assim, uma coisa é a aprovação, como é que esses alunos vão ser aprovados, outra coisa é o ano perdido, né? Isso faz muita falta. Você imagine quem está no terceiro ano, né, prestes a prestar vestibular. Então, assim, é um ano teoricamente perdido. Teoricamente não, praticamente perdido. Então, existem várias ideias, claro, que o governo deve estar avaliando, mas que se tem aí pelo menos 2 anos de um calendário, de um conteúdo um pouco maior, compensando esse ano que ficou para trás, então compensa um pouco em um ano, compensa um pouco em outro ano,
para que possa, de novo, depois de 2 anos, seguir o caminho normal. O que eu não acho nem um pouco prudente é considerar esse ensino à distância que está sendo feito para esses alunos como missão cumprida e vamos para a próxima matéria. Eu acho, pelo menos da minha parte, eu não acho isso nem um pouco conveniente, é fechar os olhos e achar que o dever for cumprido. Então, se houver essa coerência de nos próximos 2 anos tiver o conteúdo do ano, mais um pedaço de um, e no outro ano mais um pedaço, e compensar esse ano desastroso também para a educação, eu acho extremamente importante que isso seja feito. Então, eu agradeço ao Haroldo pela receptividade, parabenizar ele, desejar ele muito sucesso. É uma tarefa difícil nesse momento, né, principalmente essa questão da pandemia, e tomara que não só o Estado, mas o município entenda que nos próximos 2 anos a gente possa compensar esse ano perdido, não deixando de levar para os próximos 2 anos o conteúdo desse ano. Simplesmente ignorar esse ano e tocar os conteúdos sem entender o que aconteceu nesse momento é fazer show para público, porque, na verdade, é necessário, sim, compensar esse conteúdo e não considerar o ensino à distância que foi feito nesse período como matéria dada, matéria realizada e não compensar. Então, essa foi a nossa visita hoje de manhã. A educação é uma área que eu tenho muito carinho, muito apreço, sou a favor, admirador da boa educação e tenho certeza que a grande maioria entende a responsabilidade do que é gerir educação de uma cidade, de uma regional, do estado, de um país. Outra coisa é com relação ao auxílio emergencial. Como vocês sabem, o que é importante desse auxílio emergencial, tá, gente? Então, esse auxílio emergencial, ele foi feito pelo governo federal, ele foi feito no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho. Uma parcela de 600, 600 e 600. Algumas pessoas falam, poxa, tem que fazer esse auxílio emergencial? Deixa eu falar um pouco de número para vocês, só para vocês entenderem. Em torno de 54 milhões de pessoas têm acesso a esse auxílio emergencial por mês. 54 milhões de pessoas que são normalmente as pessoas que vão receber nos outros meses. Então, gente, existem alguns problemas de pessoas que não conseguem receber, ou pessoas que recebem e não poderiam receber. Mas é preciso fazer uma avaliação no sentido de que 54 milhões de pessoas, nós estamos falando de quase 1/4 da população brasileira. Se a gente considerar 200 milhões de habitantes, 200, 210, 220, enfim, é 1/4 da população brasileira sendo beneficiada pelo auxílio emergencial. E o mais importante é direto do governo para quem precisa, sem intermédio do município, sem intermédio do Estado. Então, para essas pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, ter agora a notícia que vai ser prorrogado mais 2 meses, que agora vai ter para o mês de julho e do mês de agosto, mais R$600 cada parcela, é muito importante, muito importante. Então, é importante ressaltar isso, que é 1/4 da população recebendo o auxílio emergencial. Se por acaso você não é beneficiado ou entende que não é necessário, é preciso olhar para essas pessoas que estão dependendo e muito desse auxílio emergencial. Volto a dizer, alguns problemas com relação a recebimento, outros problemas com relação a pessoas que não deveriam, e essas pessoas deveriam ser punidas, porque é uma vergonha a pessoa pedir auxílio emergencial sem precisar, principalmente nesse momento tão trágico que está essa questão da pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, esse acho que é um gol muito grande aí, um presentão aí para essas pessoas, porque essas pessoas realmente precisam e vão receber mais 2 meses aí de auxílio emergencial, tá?
Tá bom, gente? Antes de falar sobre as eleições, vamos falar aqui sobre uma obra que foi inaugurada na cidade americana essa semana, acho que ontem, se eu não me engano, pelo prefeito da cidade, que foi o barramento de alçamento de nível de água no ponto de captação no Rio Piracicaba. O que é isso? Foi feito um barramento para garantir o abastecimento da cidade durante o período de estiagem, naquele período de seca onde tem falta de água. Então, essa obra que foi feita, ela é importante, assim como os reservatórios de águas que estão sendo colocados também. Porém, uma coisa precisa ser dita, e a gente já disse isso aqui, e o próprio prefeito disse ontem, durante a inauguração da obra. Água disponível vai ter, através desse barramento, através dos reservatórios de água, para a captação dessa água. Então, assim, água vai ter. A questão, a grande questão que fica para o próximo prefeito são as tubulações que estão podres, que ficam embaixo da terra. Isso a gente vem falando sobre essa preocupação e essas palavras são do prefeito da cidade. Então, ele, mais do que ninguém que está lá, sabe a situação que está debaixo da terra, como é que estão essas tubulações. Então, aquela história de que aquilo que não é feito, que é feito debaixo da terra, não aparece, e que não aparece não dá voto. Então, esse é o preço aí que nós vamos pagar por anos aí de gestões públicas que não tiveram esse cuidado com relação às tubulações. E nós podemos ter água disponível, mas corremos o fato de que essa água não vai chegar na casa da pessoa. Por quê? Porque entre a água disponível e a casa da pessoa existe uma tubulação. E essa tubulação, ela está podre. Então, assim, eu não consigo dizer para vocês se isso vai ser a médio ou curto prazo. Mas o que é fato é, o próximo prefeito vai ter que se debruçar e muito para resolver esse problema. Porque não vai dar para tampar o sol com a peneira mais 4 anos, não. Esse é um assunto que vai precisar ser resolvido. Trocar a tubulação da cidade, você imagina a complexidade disso e fazer isso com uma cidade andando. Mas vai ter que ser feito e vai precisar coragem para fazer. Então, o próximo prefeito, ele precisa assumir essa responsabilidade de olhar para aquilo que não está no visual da população, olhar para a questão de infraestrutura, a questão de saneamento e agora a questão da água, aquilo que está debaixo da terra. Volto a dizer, pode acontecer, se algum tempo alguém chegar e falar, poxa, não tem água na minha casa. Às vezes não é que não tem água lá no reservatório, às vezes tem água no reservatório, só que a tubulação ela está podre. Aconteceu isso várias vezes na Campos Sales. E outra informação também que o prefeito deu, que aquela tubulação na Campos Sales não era das mais antigas, porque tem tubulação lá de 40 anos. Aquela na Campos Sales não era das mais antigas. E estourou mais de 9 vezes e todo mundo acompanhando. Então, pessoal, não dá para falar de qualquer outra coisa sem pensar em água. Então, não adianta falar de saúde se não tiver água, não adianta falar de educação se não tiver água, porque esse é o bem maior, que é a água na cidade. E se essas tubulações estão comprometidas, nós vamos ter fortes emoções, assim como já temos, né? Mas, porém, elas tendem a piorar se não houver uma ação rápida da próxima gestão. Creio que o prefeito não deve trabalhar isso por esse curto período aí. E aí nós temos um lado positivo, que o DAI, o Departamento de Água e Esgoto, ele é rentável. Ele gera mais de 20 milhões de sobra durante o ano. Então, agora precisa entender o tamanho do investimento que precisa ser feito para trocar essa tubulação. Então, essa situação realmente vai deixar todo mundo aí de orelha em pé. Eu espero que o próximo prefeito tenha coragem para resolver isso daí. Tá bom?
Deixa eu falar agora sobre as eleições 2020. Pessoal, já foi votado no Senado e hoje acabou de ser votado na Câmara em primeira instância sobre o adiamento das eleições 2020. O que me deixa um pouco indignado, embora deputados e senadores são representantes do povo, que quem deveria decidir se adia ou não a eleição deveria ser a população. Deveria ser a população. Por que eu estou dizendo isso? Porque até ontem quase que era fato que não teria adiamento da eleição. Por quê? Eu explico para vocês. Porque alguns prefeitos têm compromisso com os seus deputados. E se vocês não perceberam, as eleições municipais, o formato que ela é feita, ela é uma eleição de 45 dias. Então, ela é uma eleição para quem está ocupando a cadeira. Ela privilegia quem está no poder. Então, ela já é uma eleição curta por causa disso. Então, quem está na cadeira, quem tem o mandato, tem muito mais condições do que alguém novo ser reconhecido em tão pouco tempo e ganhar a eleição. Não bastasse isso, alguns deputados não queriam prorrogar a eleição porque algumas cidades que vão ter reeleição para prefeito, elas vamos dizer assim, já manifestaram que vão ter dificuldade para pagar a folha de pagamento do funcionalismo de novembro e dezembro. E aí, se leva a eleição para novembro, se leva a eleição para novembro, ele pode sofrer críticas, porque não vai conseguir pagar a folha. Então, se a eleição foi para novembro, se a eleição ficasse em outubro, ele podia atrasar novembro e dezembro, porque a eleição já tinha acabado, entendeu? Então, assim, é uns negócios assim que quem tem a oportunidade de acompanhar as discussões no Congresso, TV Câmara, você fala, gente, que mundo que a gente vive, né? Como é que tudo isso funciona? Ninguém perguntou para a população o jeito que ela quer. Perguntou para os prefeitos, perguntou para outras instâncias, e se não fosse a questão da pandemia como está, com certeza não teria mudança. Então, acabou de ser votado agora já havia passado no Senado já tinha passado esse adiamento das eleições para 2020, e agora no Congresso, em primeiro turno, se concretizou, e as eleições, no caso da cidade americana, vamos falar especificamente americana, ela passa para o dia 15 de novembro. A eleição é primeiro turno, mas talvez hoje ou amanhã já vai votar em segundo turno, e não precise para a sanção do presidente, porque como se trata de uma mudança na Constituição, é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, não precisa da sanção do presidente. Então, assim, amanhã passando em segundo turno, hoje à noite mesmo, já delibera e já resolve. Então, assim, está sacramentado que as eleições serão adiadas. O que é importante para isso? É importante que a eleição do dia 4 de outubro, ela passa para o dia 15 de novembro. E aí, pessoal, eu costumo dizer assim que quem está preocupado com eleições agora são os pré-candidatos. Infelizmente, a população não está preocupada ainda, até porque ela não tem por quem decidir, porque ainda nós não temos os candidatos. Mas é muito importante esse tempo a mais. É muito importante esse tempo a mais. Para que a população possa ter tempo para acompanhar de perto isso, num momento tão complicado que é a pandemia. Então, é importante porque nós vamos eleger, aqui em Americana e no Brasil inteiro, prefeitos que terão responsabilidade por 4 anos, tirar a cidade dessa situação de pandemia e fazer uma recuperação econômica da cidade. Algo que não é tão simples.
Então, para acompanhar as datas aí, acompanhe comigo. A eleição, dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, que não se aplica para a cidade de Americana. Convenções partidárias. O que quer dizer convenções partidárias para quem não está habituado com essas palavras? A convenção partidária é onde o partido se reúne e define quem são os seus candidatos. Por isso que até então todo mundo é pré-candidato, ninguém é candidato a nada. São todos pré-candidatos. Então, se alguém for na sua casa e pedir algum voto, ele nem poderia estar fazendo isso, porque ele é um pré-candidato. Nas convenções, se faz as convenções e aí se define quem são os candidatos do partido, seja para vereador ou se vai ter majoritário, prefeito ou vice. Então, as convenções, elas vão até o dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro. Ou ela começa dia 31 de agosto e ela vai até o dia 16 de setembro. Ou seja, se um partido quiser já definir quem são os candidatos, eu quero, meu partido já está certo, já tem a chapa de vereador formado, vamos aqui se reunir e vamos definir quem são os candidatos. Se ele quiser fazer isso, ele não pode. Ele só pode fazer isso a partir do dia 31 de agosto. E aí, a partir do 31 de agosto até o dia 16 de setembro, ele pode fazer o seu registro. Aí sim, nós temos os candidatos. As eleições não, a campanha. Então, olha aí a todos aí. A campanha eleitoral começa no dia 27 de setembro. As eleições que começaria aqui, acho que dia 15 de agosto, ela vai começar dia 27 de setembro. Até isso, senhores, não se pode fazer campanha, não se pode pedir voto, até porque não se tem os candidatos. São todos pré-candidatos. Então, natural as pessoas se apresentarem como pré-candidatos, e eles podem e têm o direito disso, mas as eleições oficialmente ela começa dia 27 de setembro. E aí sim, vamos torcer para que a pandemia, independente da eleição, ela consiga ser amenizada, porque antes do dia 15 de novembro, existe contato, embora eu acho que essa eleição ela vai ser muito atípica, e não consigo ver que até dia 27 de setembro nós teremos uma situação resolvida da pandemia. Eu acho que, se Deus quiser, nós vamos estar numa situação melhor, mas não a ponto de ter contato, de ter aglomeração, e é justamente a preocupação no dia 15 de novembro, que é todo mundo ir para votar, e aí eu acredito sim que vai ter horários específicos para as pessoas de grupo de risco, da melhor idade, para que não tenha uma aglomeração. Então tá aí, pessoal. A todos aí os interessados com relação às eleições 2020, ela está sendo adiada e ela começa dia 27 de setembro. 27 de setembro. Para os pré-candidatos que são poucos conhecidos, que não têm cargo, que não têm mandato, porque tem uma coisa muito engraçada. Por exemplo, o pré-candidato a vereador, que não é vereador, ele é só pré-candidato. Ele disputa a eleição na mesma maneira que o vereador, porque o vereador não é obrigado a se afastar para disputar a eleição. E é aí que a gente chama de utilizar a máquina. Por que utilizar a máquina? Porque à medida que ele é mais divulgado, as coisas dele são mais divulgadas, isso lhe dá mais oportunidade. No caso de quem não tem mandato, não tem cargo, ele tem uma dificuldade maior. Porém, na minha opinião, isso pode ser uma grande vantagem, porque também os maus administradores, os maus gestores,
por mais conhecidos que sejam, possam ser rejeitados na urna. Então, pode ser uma grande vantagem. Então, cada um aí faça suas estratégias, faça a sua forma, mas respeite a vontade do eleitor. Respeite a vontade do eleitor. Saiba respeitar quem não quer ouvir falar de eleição agora. Saiba entender o momento. Saiba entender como funciona. Cada um tem sua estratégia agora. Os pré-candidatos, alguns já colocaram seu nome, outros não colocaram. Eu acho que de forma muito democrática e não uma forma incisiva. Eu acho que para quem não tem mandato, cabe colocar de forma muito democrática agora, porque depois, esses com mandato, eles têm uma estrutura da própria área que ele atua e os outros não têm. Então, está aí o pessoal com relação às eleições, um tempo maior para que a população possa entender como é que vai funcionar as eleições em 2020, para que possa olhar, porque 2021 vai ser um ano, como todos, importante, mas principalmente a pandemia não acaba dia 31 de dezembro, provavelmente ela vai continuar, e existe a questão de geração de emprego nesse momento tão difícil. Então, e aí eu costumo dizer assim, que tem bastante pré-candidato, tem muita gente disposta a ocupar o cargo de prefeito, mas nós vamos precisar de administrador que fale menos e faça mais. Isso talvez é a grande diferença dessa eleição. Então, é importante buscar um pouco do histórico dos candidatos para ver se durante a vida dele se foram de feitos, realizações, ou só foram de conversa. Porque isso vai pesar muito, principalmente para a cidade americana, que passou por momentos difíceis na sua gestão, nas suas gestões anteriores, passa ainda por uma situação muito difícil com relação ao desemprego e vai precisar de alguém que esteja realmente disposto a fazer. E a internet, sem dúvida nenhuma, as redes sociais são democraticamente um espaço para que você possa avaliar. E principalmente alguém que tem o objetivo de fazer a administração de uma empresa, administrar para as pessoas e que sejam, no mínimo, capazes de fazer acontecer e com honestidade. Embora honestidade para mim não é pré-requisito, é condição de qualquer ser humano. Mas está aí os históricos para que as pessoas possam olhar, possam ver, e eu tenho certeza que a Americana vai fazer a melhor escolha. Deixa eu agora mandar alguns abraços aqui. A Martinha, quero mandar um abraço para a Martinha, sempre acompanhando também com a gente, pré-candidata pelo Republicanos 10. O Expedito, que agora que eu sei, o Capitão Leal. Capitão Leal, um grande abraço para você, viu, capitão? O Alexandro, boa noite, um grande abraço. O Alexandro também está sempre com a gente. O William Carvalho. Molina, aqui a Americana mandou embora professores temporários da prefeitura, disse que é para economizar agora, abaixar... Vamos lá. Molina, a Americana mandou embora professores temporários da prefeitura, que era para economizar, e agora não se baixou o salário de prefeitos e vereadores, secretários e assessores. Por que será? Então, é assim, e nessa questão aqui dos professores, tem uma coisa mais grave nesse processo. Alguns professores que foram dispensados, eles mantêm o vínculo com a prefeitura, apesar de eles não estarem atuando. São professores que se afastaram a pedido da prefeitura, mas eles mantêm o vínculo. E aí, na hora que ele vai dar entrada no auxílio emergencial, ele não consegue. Por quê? Porque tem lá que ele tem vínculo com a prefeitura.
seja como prestador, seja como for, ele tem um vínculo. E tendo esse vínculo, ele não consegue o auxílio emergencial. Então, prejudicou 2 vezes esses professores. E aí eu concordo com você com relação ao salário dos professores na cidade americana. Existe na Câmara Municipal de Americana um projeto já há alguns meses propondo redução de salário dos vereadores. E não sei se estende isso ao prefeito e aos secretários. Porém, isso não anda. Algumas coisas que eu digo que assim, não anda, não vai andar, e se sair, vai sair quando acabar a pandemia e fala agora não precisa mais. E aí é um pouco da forma de governar, né? Corta um monte de coisa, tem que reduzir porque não tem mais, está caindo a receita do município, mas se mantém aí as remunerações. E principalmente remunerações, por exemplo, se você não sabe, o vereador, ele pode, por lei, ter outra atividade. Ele pode, por lei, ter outra atividade. Então, ele não depende exclusivamente do dinheiro que ele recebe como vereador. Mas, essa história vocês conhecem melhor do que eu. O Paulo Scalco, mandar um abraço para o Paulo. O Jardas, grande abraço, Jardas. A Gildélia Santana, boa noite, Zélia. A Roseli, boa noite, Rose. Luzia Fernandes, não temos ministro da Educação no Brasil. E isso, sabe o que é grave? E discutindo até isso um pouco com o Haroldo hoje, a rotatividade. O sistema público, ele é assim, você tem um secretário estadual, você tem um secretário municipal, você tem um ministro, ele tem toda uma forma de trabalhar. Aí, durante esse percurso, sai o secretário, sai o ministro, muda tudo, começa tudo de novo. E o maior prejuízo que tem é essa rotatividade de pessoas em cargos estratégicos públicos. Imagina que você está desenvolvendo um trabalho legal, troca o secretário, começa tudo de novo, muda. E aí, a população, no caso da educação, ela é obrigada a administrar tudo isso. E isso, para mim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, é muito ruim a gente não ter conseguido ainda ter estabilizado um ministro da educação, porque a gente não forma histórico, né? A gente, daqui a pouco entra outro, muda a forma, então essas alterações é muito ruim. Então, eu prezo muito na gestão pública, assim em qualquer outro lugar, a menor rotatividade possível nesses cargos estratégicos, para que a gente tenha uma sequência de trabalho. E é isso que, na minha opinião, você tem que acertar na hora de você colocar a pessoa. Então, pesquisar antes, saber dessa pessoa, nem que você demore, mas que você acerte na contratação e que você não precisa mexer. Lógico que está todo mundo passível de mudar. Porém, se você conseguir mexer menos, é melhor. Luzia Fernandes, as aulas não têm condições de voltar. As escolas não têm condição de voltar à aula. Eu também acho que para voltar em setembro, para acabar em novembro, não faz muito sentido. Porém, esse conteúdo que não foi feito em 2020, que seja distribuído no mínimo em 2021, 2022 e que os alunos possam ter essas matérias sim. Não se pode passar uma regra e falar, passou, quem aprendeu não aprendeu pelo ensino à distância. Tem que ter esse conteúdo de 2020 distribuído pelo menos 2021, 2022. Rafael Nascimento, grande abraço. Gabriel Menos, falei com o Gabrielzinho hoje, grande abraço também. Éder Reis, parabéns do Éder, foi aniversário do Éder Reis, parabéns para você, viu, meu amigo? A Marcela Amorim, o Maurão do Lava Jato, grande Maurão, um abraço. O Jorge Ramos também mandou um abraço para o Jorge. O Alexandro Lemos, tubulação do Jardim Boer tem no máximo 15 anos, porém o material que a loteadora utilizou foi da pior qualidade, vazamentos diários. Alexandro, o que você está dizendo aqui foi o que o prefeito disse com relação a Campos Sales. Campos Sales não tem 40 anos, é uma tubulação relativamente nova e
não está aguentando. E como é que fica isso? Quem colocou essas tubulações? Qual a responsabilidade dessas pessoas? É que eu digo, pessoal, nós precisamos começar a olhar, a população precisa começar a olhar não só aquilo que está em cima da terra, aquilo que chama a atenção. A praça é legal, mas a praça e por baixo da terra tudo podre, tudo rebentado, não vai funcionar nunca. Por isso que foi feita essa lei do saneamento agora, porque o saneamento, o Brasil, 55% do Brasil, das cidades brasileiras tem saneamento básico. Acredite, metade da população não tem saneamento básico. E como é uma coisa que está debaixo da terra e depende do poder público fazer, muitas vezes não é feito. Ele quer fazer o que está em cima da terra, o que as pessoas verem, porque depois outro assume e passa para frente. Da mesma forma que tem a lei de responsabilidade fiscal, onde você é responsável pelas contas, você também deveria ter responsabilidade daquilo que você gasta. Gasta tecnicamente, porque não adianta gastar dentro do limite, mas fazer porcaria, não resolve nada. A Francisca, boa noite, Francisca. O André Carejo, isso se quem está no poder fez a lição de casa. Americana, alguns vão arriscar para prefeito e outros dormem em plena sessão. Outros, em metade do mandato, não estiveram presentes, dando gasto duplo aos cofres públicos. Outros flagrados jogando videogame, sinceramente, vergonha. O André, eu acho que assim, por isso que eu falo, a população não querer falar sobre política, não querer saber quem são os candidatos, ou os pré-candidatos, não querer saber, é ruim para a própria cidade. Porque quem coloca essas pessoas na cadeira por 4 anos são os votos da população, de nós. Nós vamos lá e votamos. Só que a gente vota e não cobra ou sequer lembra em quem votou. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, a população tem ficado mais atenta. A internet, a rede social, desde que não seja fake news, ela vem para ajudar a conhecer pessoas novas. Ela ajudar a conhecer quem não teria um espaço. Imagine vocês que não tendo rede social, como lá atrás não tinha, como é que pessoas novas poderiam participar de um processo político, sendo que para ela poder se apresentar, ela tinha que ter um investimento absurdo para participar da eleição. Imagine lá atrás, quando o processo não permitia, não existia rede social. Olha como é que era a situação. Felizmente, nós temos agora a rede social. E para isso, nós temos que saber o que é informação correta, o que é informação fake news. Por isso, quando você receber alguma informação, cheque antes, avalie, porque você pode estar injustamente denegrindo a imagem de alguém que está incomodando, principalmente pessoas novas. Pessoas novas começam a incomodar os mais antigos das eleições aí, os carreiristas, e aí a gente consegue fazer o quê? Começa a ser agredido, começa a ser apedrejado, como nós já fomos aqui e nós mostramos para vocês. O João Leonardo, com certeza agora ninguém pensa em outra coisa não ser a pandemia. Se Deus quiser, lá em novembro a coisa mudou. João, a situação de pandemia, principalmente no interior da nossa cidade ainda, é muito perigosa. Nós precisamos nos policiar e cobrar uns aos outros com relação ao uso de máscara. Eu estou aqui na minha casa, estou sozinho aqui agora, então por isso estou sem máscara. Mas nós devemos se policiar e eu tenho certeza que em novembro não vai estar resolvido. Pode estar menor, mas não vai estar resolvido. Então nós precisamos manter o foco em combater a pandemia a qualquer custo. A Rose e o Cozan, boa noite, amigo. Tamo junto, 10. Rose, um grande abraço. Cozan também um grande abraço. O Flávio Vicentim, Cabo Flávio, nós vamos estar juntos amanhã cedo, né, Flávio? O Adriano Panim, boa noite, Ricardo. O Zé Alberto Fuminho, boa noite, Molina, coragem para melhorar a nossa cidade. O João Leonardo, tem que começar pelo desmonte da área azul. Foi bom você ter tocado nesse assunto da área azul,
porque eu tive a oportunidade de participar da última reunião, foi em março, com os dirigentes o diretor, esqueci o nome dele agora, o diretor da Estapar, e eu pedi para ele que pudesse pelo menos revisar os valores da área azul, porque assim, o cara que para no centro, ele paga 2,50, e o cara que está parando longe do centro, ele está pagando 2,50 mesmo jeito. Ele deveria incentivar, quanto mais longe, mais barato. E aí a pessoa tem a oportunidade de fazer essa escolha. Ele falou que isso parecia possível, mas passou março, o prefeito estava na reunião também, nada aconteceu e provavelmente não vai acontecer. O Caio sempre está aqui com a gente também, um grande abraço para o Caio. Imagina na saúde no momento de crise. Exatamente isso. Por isso que é muito difícil essas mudanças de cargos, né? Essas mudanças de secretarias. Você perde completamente. Imagine para quem trabalha lá. Imagine para quem trabalha e o comando muda toda hora. Imaginem isso, gente. Quando o comando muda toda hora. Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, tá aí, resumidamente. O auxílio emergencial foi prorrogado por mais 2 meses. Quem não teve oportunidade desde o começo aqui, foi prorrogado por mais 2 meses. Julho e agosto. Para quem recebe, sabe dessa importância. A nossa preocupação com relação às tubulações do DAI na cidade americana, isso realmente vai ficar para o próximo prefeito. E precisa ter uma ação muito grande em relação a isso. E as eleições tiveram mudanças. Não só a data da eleição, mas todo o processo eleitoral. E as campanhas só começam no dia 27 de setembro, para que a gente possa, nesse momento, dar atenção máxima à questão da pandemia. Tá bom, gente? Agradeço a vocês mais uma vez, que vocês tenham um mês de julho muito especial, que seja um mês de julho abençoado, que a gente possa vencer essa pandemia, que os empregos voltem a aparecer para que as pessoas possam trabalhar. Trabalhar dignifica todo mundo e principalmente que a gente possa combater essa pandemia. Toda quarta-feira, 19 horas, nosso compromisso é aqui. Grande abraço para vocês e fiquem com Deus.